Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Leituras Comentadas de Obras Consagradas. Eu sou o professor João Cunha e hoje eu vim falar de um livro que entrou numa lista da FUVEST, em que a FUVEST propôs apenas autoras, né, a obra Balada de Amor ao Vento, da Paulina Chiziane, tá? Eu estou usando como referência essa edição da Companhia das Letras, certo? E, como quem já acompanha os vídeos está acostumado, eu não vou dar muitos spoilers do livro, não é um resumo do livro para você estudar. Eu vou falar um pouquinho do contexto geral da obra e vou ler o iniciozinho do romance para funcionar como um empurrãozinho, uma força para você que está começando a ler, se acostumar, tá bom? Bom, a Paulina Chiziane é uma escritora moçambicana. Ela nasce na década de 50, na metade da década de 50, em 1955, quando Moçambique ainda era uma colônia de Portugal, né, uma das colônias africanas portuguesas. E que começa a ser colonizado, inclusive antes deles chegarem aqui no Brasil, quando eles estavam buscando o caminho das Índias. Então, imagina, né, uma colonização que vai durar até a década de 1970, né? Imagina a duração desse processo colonial que atravessa aí séculos e séculos. A Paulina Chiziane, tendo nascido em 55, passou boa parte da sua vida em um país em guerra, porque na década de 1960 começa a chamada Guerra de Libertação de Moçambique, em que grupos de moçambicanos se organizam, inclusive em uma estrutura militar, para lutar contra a dominação portuguesa, a opressão colonial. E essa luta, né, essa batalha, liderada por um grupo chamado FRELIMO, Frente pela Libertação de Moçambique, vai durar até a década de 1970, né? Só que depois que vem a libertação, além de ter todo um processo de reconstrução do país após mais de uma década de guerras, tem um processo de construção de uma noção de nacionalismo, né, de identidade nacional, porque, enfim, imagina um país com uma dominação tão longa, como foi o processo, e um país formado por grupos étnicos, culturais bastante diversos, tendo como língua comum a língua portuguesa, a língua do colonizador, mas tendo uma série de línguas locais, com troncos linguísticos semelhantes ou distintos, com religiões diferentes, com práticas sociais diferentes, costumes diferentes, e aí tendo que se unificar a partir da cultura comum, que era a cultura do colonizador, né? Então, isso não foi um processo simples. Mais do que isso, existia uma divergência política entre grupos ali que tentavam estabelecer o domínio sobre Moçambique. Então, Moçambique vai entrar numa guerra civil que dura até a década de 1990, que dá uma noção para a gente de que pessoas como a Paulina Chiziane passaram mais de 30 anos da sua vida em um país em guerra, tá? Bom, por que eu estou falando disso? Porque entender esse contexto de que a literatura moçambicana é uma literatura muito recente, né, que surge a partir da década de 50, 60, quando começa esse processo de luta pela libertação e pela construção de uma identidade cultural própria. Além disso, a gente vai perceber, né, que é uma literatura que tenta se afirmar de forma identitária, tá? É como se fosse, não é exatamente a mesma coisa, mas como se fosse para o Brasil o que foi o início do movimento romântico, a primeira geração romântica dos poetas da literatura brasileira, que tentavam ali destacar alguns elementos que pudessem construir uma noção de nacionalismo, uma noção de identidade nacional. Só que, no caso da literatura moçambicana, a gente vai ver também uma tensão entre estar escrevendo na língua do colonizador, com base numa cultura, né, que vem de uma tradição cristã, católica, e tendo que incorporar elementos linguísticos e culturais próprios, tá? O Balada de Amor ao Vento é uma obra que foi publicada em 1990, certo? Tá bem no início da produção literária mais significativa da Paulina Chiziane. Ela é considerada a primeira ou uma das primeiras romancistas moçambicanas. E recentemente, no ano de 2023, ela recebeu o Prêmio Camões, que é o mais importante prêmio literário de língua portuguesa. Ela é a primeira mulher negra a receber esse prêmio, certo? Então, ela mais recentemente vem sendo bastante reverenciada pelo conjunto da sua obra. Tá? Bom, o título Balada de Amor ao Vento já traz aí uma perspectiva. Obviamente, balada aqui não é o sentido que muitos jovens entendem de balada como uma festa, né? Uma night e tal. Balada que é um gênero poético, embora o texto seja em prosa, não é em forma de poesia. Mas isso já dá indícios para a gente de que essa narrativa tem um teor poético de temática amorosa. Tá? Então, é uma balada de amor,
mas é um amor ao vento, a gente precisa entender, obviamente não é no sentido literal apenas, né? Existe sim, enfim, uma série de passagens da obra que vão fazer referência ao vento no sentido literal, mas também algo que possa ser associado ao vento, né? Você, enfim, comparar alguma coisa metaforicamente ao vento pode ter um sentido de algo fluido, algo que não se vê, ou de algo impalpável, né? Algo forte que pode destruir, né? Ou de algo impalpável, né? Tentar segurar o vento traz essa ideia de, enfim, agarrar o nada, o vazio, que não é possível prender, tá? Então, se, enfim, o texto for por esse caminho de tratar do amor por alguém, né? O amor ao vento, aparentemente, é o amor por alguém esvaziado e que não se consegue prender, tá? O livro começa com uma epígrafe, uma citação, que é um poema intitulado Amor, de Leite Vasconcelos. Enfim, é um micropoema aí, né? Um fragmento dele, que é Amor. O próprio título já é parte do sentido do poema. Amor, és o tear em que fabrico a vida. Tear, se você não está acostumado com esse vocabulário, é o equipamento feito para tecer, para costurar, para fazer tecidos, né? Então, a vida está sendo comparada a um tecido, e um tecido que só pode ser fabricado, só pode ser feito a partir do amor, porque o amor é o tear que fabrica a vida, né? E se a gente pensar no sentido aí bem concreto, a partir de relações amorosas, é que nascem filhos, e os filhos, né, é que geram vidas, pelo menos idealmente, são as relações amorosas que gerarão filhos, embora isso não seja verdade sempre, certo? Mas ela está dando um indício de que para a vida se fabricar, e aí também dá para a gente pensar num sentido simbólico, né? Não é possível viver sem amor, não é possível, enfim, fabricar a vida, construir a vida, seguir com a vida, se não houver amor. Muito bonito, né? Capítulo um. Os capítulos desse livro não são intitulados, tá? Eu não vou ler o capítulo inteiro, eu vou trazer um pedacinho dele. Capítulo 1. Tenho saudades do meu Save, das águas azuis verdeadas do seu rio. Tenho saudades do verde canavial balançando ao vento, dos campos de mil cores em harmonia, das mangueiras, dos cajueiros e palmares sem fim. Quem me dera voltar aos matagais da minha infância, galgar as árvores centenárias como os galagalas e comer frutas silvestres na frescura e liberdade da planície verde. Estou envelhecida e sinto a aproximação do fim da minha jornada, mas cada dia que passa, peito queima como vela acesa no mês de Maria. Passado desfila como um rosário de recordações que já nem são recordações, mas sim vivências que se repetem no momento em que fecho os olhos, transpondo a barreira do tempo. Foi em Mambone, saudosa terra, residente nas margens do rio Save, que aprendi a amar a vida e os homens. Você que me mandou alguma coisa? Não. Bom, vamos ler alguns elementos, né, desse trechinho, tá? Olha lá. É, A narrativa começa em primeira pessoa, né? Tenho saudades do meu rio Save. Então, temos um narrador aí que é em primeira pessoa e que está falando sobre os seus próprios sentimentos. Então, um narrador ou uma narradora, personagem, talvez protagonista da própria história. A gente ainda não sabe a partir desse trecho, mas essa narrativa começa com alguém que fala sobre si mesmo e de um sentimento de saudade. E aí vem uma descrição, né, do Save com águas azuis verdeadas, né? Então o Save aí caracterizado como um rio, e eu já coloquei lá no final do slide essa referência, né? O rio Save nasce no Zimbábue, atravessa Moçambique inteira, correndo de oeste para leste, até desaguar no Índico, próximo a Mombone. Mombone é uma vila perto das margens do litoral, né, oriental de Moçambique. Tá? Então, é um rio importante para Moçambique, que atravessa o centro do país, fora a fora, de lado a lado, vindo lá do Zimbábue e desaguando no Índico. Aí, a narração continua falando sobre a saudade do canavial balançando ao vento, de campos coloridos, mangueiras, cajueiros, palmares, dos matagais da infância, de subir árvores centenárias, como os galagalas, subir, né, tal qual os galagalas, não que as árvores seriam centenárias como os galagalas. E eu não fazia ideia do que era galagala quando eu li isso a primeira vez, mas essa edição do Balada de Amor ao Vento, que é a que eu estou usando como referência da Companhia das Letras, ela traz, lá nas últimas páginas, um glossário, porque sendo a obra moçambicana,
ela vai trazer vocabulários, vai trazer referências culturais que são distantes de leitores brasileiros, por exemplo. E a segunda palavra que aparece é justamente gala-gala, lagarto de cabeça azul. Então, é um lagarto próprio dessa região de Moçambique, de cabeça azul, né, que provavelmente sobe nas árvores centenárias. Então, o narrador ou a narradora fala sobre a vontade que tinha que essa pessoa tinha de subir nas árvores centenárias e admirar toda aquela paisagem, né? Notem que eu fiz lá atrás referência a uma possível semelhança com o romantismo brasileiro. E se a gente pensar bem, se parece muito, né, com a nossa noção de cor local que aparecia na primeira geração romântica brasileira, e aparentemente tem isso, tá? Mas essa saudade vem de um passado distante na vida desse narrador. Opa, dessa narradora. Estou envelhecida. Então, né, é uma narradora, é uma mulher, e sinto a aproximação do fim da minha jornada. Então, notem que é uma narrativa de memória de alguém que já está numa fase mais madura da vida, vendo se aproximar o fim da jornada, o fim da vida, mas sente saudade desse passado e o peito queima como vela acesa no mês Maria. Mês Maria é o mês de maio, enfim, um mês de muitas orações e tudo mais, né? Então, por isso, dentro de uma tradição católica, um mês em que as pessoas costumam acender muitas velas. Então, o peito dela queima como as velas, as várias velas que se acendem no mês de Maria, mãe de Jesus. Tá? Passado desfila como rosário de recordações, então, novamente, uma referência cultural católica, o rosário que se usa, né, para fazer orações e tudo mais, as várias bolinhas e tal. Então, essas bolinhas são comparadas, essas inúmeras bolinhas são comparadas às recordações, que pouco a pouco vão desaparecendo enquanto recordações e se convertendo ali como vivências que essa narradora diz que se repetem, né, ao longo da vida. Tá? Aí, ela diz, foi em Mambone, então, essa vila às margens do rio Save, próximo do seu ponto de encontro com o Índico, saudosa terra residente nas margens do rio Save, que aprendi a amar a vida e os homens. Então, nesse passado distante que ela vivia em Mambone, ela aprendeu a amar a vida, aprendeu a sentir prazer pela vida e amar os homens. Então, a gente volta a pensar lá no título, certo? No Balada de Amor ao Vento e na epígrafe, né? Tem aí alguma questão envolvendo relações amorosas dessa narradora com homens, não com um homem, talvez especificamente. Foi por esse amor que me perdi para encontrar-me aqui nesta Mafalalala de casas tristes, paraíso de miséria onde as pessoas defecam em baldes, mesmo a vida de toda a gente, e as moscas vivem em Fausto, na felicidade da terra de promissão. Terei eu amado algum dia? É verdade que o amor existe? Nada sei sobre a verdade do amor, mas há uma coisa que me aconteceu. Digo-vos, aquilo foi uma espécie de feitiço, mistério, loucura, isso é que foi. Tenho uma filha crescida que ainda estuda, embora já tenha estudado muito. Um dia disse-me que a terra é redonda. Por fora é toda verde, lá no fundo tem um centro vermelho, como o melão, que a terra é a mãe da natureza e tudo suporta para parir a vida. Uma mulher. Os golpes da vida a mulher suporta no silêncio da terra, na amargura suave segrega um líquido triste e viscoso, como o melão. Quem já viajou no mundo da mulher? Quem ainda não foi? Quem vá, que vá. Quem ainda não foi, que vá. Basta dar um golpe profundo, profundo, que no centro vermelho explodirá um fogo, mesmo igual à erupção de um vulcão. Mas que ideias tristes me assolam hoje. Estou apenas em delírio. Não me levem a mal. Estou simplesmente recordando, recordando. Estou dispersa. Uma parte de mim ficou no Save. Outra está aqui, nesta Mafalala, suja e triste. Outra paira no ar. Vamos parar aqui antes de eu ir para o próximo slide. Tá? Então, depois de dizer que lá em Mambone ela aprendeu a amar a vida e os homens, ela fala, foi por esse amor, do primeiro amor que ela aprendeu, né, no primeiro momento em que ela aprendeu a amar a vida e os homens, que ela se perdeu para se encontrar ali nesse lugar, na Mafalala de casas tristes, paraíso de misérias, onde as pessoas. Então, um lugar bem precário, né? Bem pobre, onde as pessoas defecam em baldes, cheio de moscas, enfim, um lugar de sofrimentos, certo? Ainda que se prometam felicidades e tal, tal, tal. É, Mafalala é o nome de um bairro muito populoso, urbanizado, né, mas enfim, com questões bastante precárias na sua urbanização, da cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique, que no período colonial era conhecida como a cidade de Lourenço Marques, tá? Mas se ela está fazendo referência a esse lugar, enfim, se em algum momento aparecer a referência a Maputo, é porque a história está se passando pós-independência, né? Pelo menos o momento da narração, não passado, necessariamente passado que ela está rememorando. Se ela se referir a Lourenço Marques, é antes da independência. Tá? E Mafalala é um bairro que
foi um polo de resistência ali, surgem alguns dos principais líderes intelectuais e políticos da luta pela libertação de Moçambique. Nasce lá e cresce lá o primeiro presidente de Moçambique, o Joaquim Chissano. Aliás, desculpa, o Samora Machel, Joaquim Chissano é o segundo presidente de Moçambique, o Samora Machel nasce lá, também nasce nesse bairro José Craveirinha, que é um dos mais importantes, se não mais importante poeta moçambicano, que é considerado, né, uma grande virada na história da literatura moçambicana ao adotar uma literatura que resgatava elementos da identidade moçambicana, que usava vocabulário de línguas próprias de lá, tá? Então, é um bairro que politicamente, historicamente e culturalmente é fundamental, mas é um bairro que, num dado momento, foi ocupado por operários que estavam lá para construir as áreas turísticas de Moçambique, muitos deles muçulmanos. Então, é um bairro de tensões religiosas, por ter pessoas, né, que são cristãs, pessoas que são muçulmanas e de outras religiões africanas, tá? E também muito populoso, né? Um bairro muito denso em termos de população. Tá? Por isso, bairro de condições muito precárias, vamos compará-lo a uma comunidade, a uma favela aqui no Brasil. Por algum motivo, depois de passar a infância num cenário, da juventude, num cenário mais rural, com vegetação, uma paisagem lindíssima, enfim, como a narradora descreve no primeiro parágrafo ali da obra, ela foi parar nesse outro lugar, mais urbano, na capital, e ela diz que tudo foi culpa desse amor pelo qual ela se perdeu. Né? E que depois ela avança, fala, bom, será que eu amei de fato um dia? Será que o amor existe de verdade? E aí diz que, enfim, não entende muito sobre o amor, que aquilo que ela viveu foi uma espécie de feitiço, um mistério, uma loucura. Depois, ela diz que tem uma filha crescida, não sei se fruto desse, não se sabe, né? Não dá para saber nesse momento, se fruto desse primeiro amor ou de outro relacionamento que ela teve ao longo da vida. A filha pôde estudar, então, enfim, tem aí talvez uma perspectiva de ascensão pela educação, mas que ela precisa continuar estudando muito. Aí ela traz referências a um conhecimento já mais acadêmico, científico que a filha tem, e que ela, a narradora, não tinha, então tem uma diferença geracional, né? Percepção de que a Terra é redonda, de que ela é composta, enfim, por várias camadas, tendo o seu centro incandescente, como a gente sabe que e aí ela faz comparações com os elementos que são mais ligados ao conhecimento de mundo dela, né? A frutas como o melão, e aí também compara isso à natureza feminina, tá? A ideia de poder gerar vida, parir. Então, a Terra mãe da natureza e tudo suporta para parir vida como a mulher. E a temática feminina é uma das grandes marcas da Paulina Chiziane, né? Falar sobre a condição de vida da mulher, os sentimentos femininos, suas desilusões, seus amores, é uma das grandes marcas da sua obra, até por ela ser uma das primeiras escritoras de Moçambique. Não que não se escrevia antes, né? Mas as literaturas africanas vêm de uma tradição de narrativas orais, certo? Elas vão passar a aderir à escrita a partir do processo de colonização. Por isso, enfim, os principais escritores moçambicanos escrevem em português e não nas próprias línguas locais, porque eles foram alfabetizados em português, né? Enfim, então ela traz esse universo, certo? Da vida feminina. E lança perguntas. Quem já viajou no mundo da mulher? Quem ainda não foi, vá. Né? É um mundo profundo, mas quando você encontra, né, se encontra dentro dele, quando você penetra nesse mundo, e aí, obviamente, tem um sentido duplo aí, tá? A sexualidade feminina também é muito presente na obra da Paulina Chiziane, a gente, enfim, vai ter que lidar com isso, ela vai falar de experiências sexuais, vai tratar disso, tá? Dentro dela, ela tem um fogo que explode em erupção como um vulcão. Certo? E ela fala, bom, estou com ideias tristes, estou delirando, recordando, e vai começar a conduzir o leitor por essas memórias ou esses delírios, né, que contrapõem o passado e presente, a parte dela que ficou lá no SAV, nesse passado da juventude, da infância, e a parte adulta que está lá nesse bairro sujo e precário de Maputo, o bairro Mafalala. Tá?
E ela ainda diz que tem uma outra faceta dela que paira no ar, aguardando surpresas que a vida reserva. Ou seja, apesar dela já estar numa fase mais avançada da vida, dela já estar com um tom meio melancólico, nostálgico, e descrevendo a situação presente dela como uma situação de sofrimento e tristeza, ela diz que aguarda ainda surpresas que a vida reserva. Então, que ela não desistiu de viver as surpresas da vida. Tá? Para que recordar o passado, se o presente está presente e o futuro é uma se o presente está presente e o futuro é uma esperança? Então, ela joga esse questionamento. Espero que me acreditem, mas o passado é que faz o presente, e o presente, futuro. Então, eu recordo o passado, a gente volta para o passado, o nosso passado pessoal, mas tem uma coisa que também é muito própria da cultura africana, especialmente da moçambicana, que é o culto à ancestralidade, a esse passado histórico coletivo, ao passado familiar, aos ancestrais, né? O passado é que faz o presente e é o presente que faz o futuro, porque no futuro o presente será o passado. Fez sentido? Passado persegue-nos e vive conosco cada presente. Eu tenho um passado, esta história que quero contar. Então, ela vai trazer o passado à tona, uma narrativa de memória aí. Será que é uma história interessante? Tenho as minhas dúvidas, pois afinal não é nada de novo. Há muitas mulheres que vivem assim. Então, joga para o leitor essa pergunta retórica: será que vai ser interessante isso que eu tenho para contar? Tenho dúvidas, porque o que eu vivi, muitas mulheres vivem, né? Viveram, poderiam viver, vivem. É uma realidade feminina que ela trata como recorrente. Deliro. A vida revolveu o centro do meu mundo. Meu rosto choroso é viscoso como melão. Estou em explosão furiosa, tal igual à erupção de um vulcão. Então, algo dela parece querer explodir, não se pode conter, né? Escorrem lágrimas dos olhos dela quando ela pensa em recontar essas memórias. Tudo começa no dia mais bonito do mundo. Beleza característica do dia da descoberta do primeiro amor. Olha que bonito. A linguagem dela é muito poética. Não quer dizer que vão ser palavras felizes, mas são muito bonitas, tá? Aqui sim, nesse momento, ainda tratado de forma muito bonita, né? Como eu falei lá, pelo título Balada, tem esse lado poético e a história, a memória, a narrativa de memória que ela vai contar, começa no dia que ela trata como o mais bonito do mundo, que é a descoberta do primeiro amor. Enfim, com certeza, esse é um dia marcante na vida de qualquer pessoa. Todos os animais trajavam-se de fartura, a terra era demasiado generosa. Na aldeia, realizava-se a festa da circuncisão dos meninos, já tornados homens. Bom, então ela diz que vai começar a sua narrativa tratando do dia mais bonito do mundo, né? O dia da descoberta do primeiro amor. E tem que concordar que esse, de fato, é certamente um dia muito marcante na vida de qualquer pessoa, né? Perceber, sentir o amor pela primeira vez e se deparar com esse misterioso sentimento tão complexo. Nesse dia, para ela, na percepção dela, rememorando o que ela sentia lá no passado, parecia um dia em que a natureza celebrava a própria vida, né? Os animais trajavam-se de fartura, a terra era generosa, então, um dia muito fértil. Na aldeia, eles estavam vivendo um acontecimento que a gente já pode perceber que é um dos elementos culturais próprios daquele lugar, né? De tradições moçambicanas da região da Vila de Mamboni, tá? Então, na aldeia, ali nessa região de Mamboni, realizava-se a festa de circuncisão dos meninos já tornados homens. Então, aparentemente, existiam rituais, ritos, que acontecem em várias culturas por motivos diferentes, mas para demarcar a transição desses jovens da infância para a vida adulta, né? E uma das coisas que se faziam com esses jovens era a circuncisão, práticas que acontecem em outras culturas, né? Na cultura hebraica, por exemplo, a circuncisão, marcando aí, enfim, uma fase da vida. No caso dessa aldeia, era na festa de transição da infância para a vida adulta. Os meninos, então, tinham se tornado homens. Jovens dos lugares mais remotos estavam presentes, pois não há nada melhor que uma festa para diversão, exibição e pesca de namoricos. Então, meninas e meninos dos mais variados lugares se reuniram ali na aldeia para viver aquela festa, e uma festa que não é uma festa qualquer, é a festa de celebração dos meninos tornados homens. Então, um momento muito propício para o surgimento de namoros, de namoricos, de, né, paqueras, flertes, enfim, como vocês chamem. Aí, eu estava bonita com a minha blusinha cor de limão. Capulana mesmo a condizer. Então, ela estava com uma blusinha cor de limão e capulana, que é um tipo de tecido, que seria como um sari, que se usa na Índia, ou uma saída de praia, uma espécie de canga, um tecido mais leve, mas que cobre partes específicas do corpo feminino e que é muito tradicional em Moçambique, tá? A capulana, tá bom? Mas é algo, vai, que se assemelha a um vestido, um jeito, pela leveza do tecido e delicadeza, uma saída de praia, talvez, uma coisa assim.
tá? Então, ela estava bonita, enfeitadinha com colares de marfim e miçangas, né? Miçangas, aquelas bolinhas. Então, ela estava enfeitada, estava não seriam joias, né? Mas bijuterias ali, uma blusinha bonitinha, uma capulana combinando com essa blusinha. Coloquei-me na rede para ser pescada. E ela tinha falado, né, que aquela festa era um bom momento para pesca de namoricos. Ela queria ser pescada, ela queria ser capturada por algum menino, por algum jovem, né? Começar um relacionamento. E por que não? Já era mulherzinha e tinha cumprido com todos os rituais. Então, existiam rituais de transição para a vida adulta. Para as mulheres, ela já tinha cumprido todos eles, então já estava, né, já era considerada mulher diante da aldeia, já poderia namorar, já poderia ter um relacionamento, e aquele grupo de meninos estava terminando isso também. E não era só a circuncisão, se você está avançando um pouco mais na leitura, vão perceber que não era só a circuncisão que marcava esse rito de transição, né? Tinham provas de força, de resistência à dor, tá? Uma série de coisas muito tradicionais aí desse lugar, certo? Para os meninos provarem que já estavam aptos, prontos para serem tratados pela aldeia como homens. Tudo bem? Bom, eu vou parar por aqui e espero que aí já tenha tido, né, um start, o ponto, a fagulha para vocês se envolverem com essa história, tá? E seguirem na leitura. É uma obra deliciosa e, enfim, em alguns momentos um pouco constrangedora, em alguns momentos bastante triste, né? Mas com essa linguagem muito poética, tá? Se você, enfim, se deparar com alguma referência cultural que você não conhecer, algum vocabulário, pesquisa na internet. Se for uma referência cultural, o Google funciona muito bem, alguma coisa de vocabulário você também encontra, se for um vocabulário moçambicano muito específico, mas tem alguns dicionários que ajudam, como o Priberam, que é um dicionário da língua portuguesa que agrega vocabulários de todos os países de língua portuguesa. Às vezes, indo direto nesse dicionário online, é mais fácil de você achar algum vocabulário próprio de Moçambique. Tá bom? Bom, então eu encerro por aqui, deixando meu muito, muito, muito obrigado e até a próxima.